What's up, everybody? Brett Okamoto from ESPN, and I'm joined by the UFC's middleweight champion of the world, Alex Pereira, and of course, Plinio Cruz, who is going to be translating for us. Thank you very much, Plinio. Thank you. If I'm talking a little lightly, I've already warned these guys that my son is sleeping next door because it's pretty late in Vegas, but it's early where you guys are in Dubai. You're still in Dubai, right? That's where you're at right now? Yeah, we're in Dubai right now. Been here for the last 5 days. Estamos em Dubai agora, né? 5 dias aí, Alex. A gente vai ficar em Dubai total 7 dias. Depois da minha última luta, eu planejei fazer toda essa viagem. Fui para o Brasil, fiquei 30 dias, né? Agora 7 dias em Dubai. Depois eu vou para o Líbano, depois eu vou para a Alemanha, fico 4 dias na Alemanha, mais 10 dias na Tailândia e volto para os Estados Unidos, né, em Caneco. Well, yeah, it was a planned trip for us. We've been here total 7 days, gonna be. And he planned this trip right after his fight. Stay 30 days in Brazil, 7 here. We go to Lebanon, Germany for a few days, and we're gonna finish our trip in Thailand, training over there. Then we'll go back to the US for his camp to start. Really like this pre-camp. You've been a pretty busy guy, I want to say, since winning the championship, yeah? Bom, você parece estar bem ocupado depois que você ganhou o campeonato, né? Mundial. Um pouco. Mas aí foi tudo planejado, né? A luta está marcada. Algumas pessoas até me mandam mensagem falando, pô, vai treinar. O pessoal não está vendo que estou treinando, estou postando, todos os dias estou treinando. Eu acho que tem um tempo legal para minha luta, é o que eu preciso, né? Eu vou chegar nos Estados Unidos já pronto para apertar os treinos. Agora os treinos eu estou colocando aí 50% mais ou menos, né? Não porque eu estou viajando, mas nesse período eu faço isso, né? Yeah, it's been pretty busy, you know what I mean? Everything was planned. See the title fight, some guys go, oh, he should be training, blah, 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 but they don't see that we actually work out every day. He's always posting, you know. He's going on the 50% mode right now because, you know, you got to be smart enough to set the times in weeks of the camp, you know, but for sure when he lands in America, he's already going to be on full blast. It looked like, you know, probably one of the coolest thing you've done since winning the belt is last month when you went and saw that tribe in Brazil, right? And you put out some great videos of that. Can you just explain who those people are, what your connection is, and just tell us a little bit about what that trip was like? Bom, uma das coisas mais legais que você fez depois que você ganhou o cinturão foi você ir lá no Biranã, né? Visitar as tribos lá no Brasil. E ele quer saber, né? Quem são aquelas pessoas e qual a sua conexão com ela e o que são. Bom, ali eu sempre tive vontade de ir na aldeia, mas eu nunca tinha ido. Mesmo com o meu primeiro treinador, ele sempre me incentivando, que ele era fazia parte dessa cultura, né? Os pais dele. E aí eu tive uma oportunidade de conhecer o Biranã, né? Assim, e foi a primeira vez, pô, e eu amei, né? Estar naquele lugar, um lugar da energia muito boa, onde eu me sinto muito bem. Então eu quero ir lá sempre quando eu estou no Brasil. E quem são eles lá? Bom, o Biranã é uma liderança, né? Da tribo, né? Dos Pataxós. É um cara que tem um grande conhecimento, o pai dele é uma grande liderança lá também. E são pessoas que ajudam muitas pessoas lá. Well, he had, like he mentioned before in previous interviews, that contact with the indigenous roots of him through his coach. Then he met Ubiranã, the chief of the indigenous tribe in the north of Brazil. And he always wanted to go the real depth of that culture into the village, into everything. So he started going over there to north of Brazil. Ubiranã is the chief of the Pataxó tribe over there. They're super, you know, best friends, and he goes over there. They help a lot of people on social things, like they had a landslide years ago. He would help to donate food. So he goes over there to support, to do good for them, but it's actually good for him too. Mm-hmm. Are they know exactly who he is? Are they able to watch his fights, or is it like when he shows up, is there almost like an explaining period where they're finding out exactly what he's accomplished and everything, or are they very familiar with what he's done? E eles sabem quem você é, o que você conquistou, o seu cinturão e tudo, ou cada vez que você vai lá tem que explicar? Não, com certeza eles sabem. Já me acompanhavam já, né, desde o kickboxing, então eles realmente sabem. Lógico, muitas pessoas ali, né, através deles,
está me conhecendo melhor. No, they definitely know. They used to follow him since his kickboxing days. Of course, for a few people, he'll be new, but on the court, yeah, they're the big followers. Mm-hmm. And then he went to you went to an old tire shop where you used to work. Is that what those videos were on Instagram? E você foi na borracharia que você trabalhava também? Sim, ali é um lugar também que eu sempre vou, porque é da onde eu saí, né? São as minhas raízes ali. O meu ex-patrão, ele tem uma grande importância na minha vida, me ajudou muito. Então, eu sou muito grato a isso, eu estou sempre indo lá. Yeah, that's actually the tire shop that he grew up working, when he was growing up. And for him, it's important to always stop by there, see the guy, see his previous boss. The guy's always helping, get him rooted back again, What does that do for you, I guess, like your mind being back in that place? It almost probably feels like a different life, right? Like what did you take away from that? Like going back there and just seeing how different your life is. What was your biggest takeaway after leaving? E o que você tira para você de voltando ali no lado mental, de você voltar às suas raízes, né? Te faz bem que hoje é uma vida totalmente diferente que você está vivendo, assim, parece outro mundo, né? E o que é o mais importante para você de estar voltando ali? De você saber de onde você veio, né? Não esquecer das pessoas. Porque você sabe que as pessoas ali estão numa condição diferente, né? E assim, o mais importante disso é que eu faço isso porque eu me sinto bem. Não é uma coisa obrigada que eu tenho que mostrar para as pessoas, tem que mostrar que eu não mudei. Não, eu gosto de ir ali, igual eu fui dessa última vez. Eu fiz um trabalho ali, né, só para fazer um vídeo ali brincando para postar, que a galera gosta disso. E, eu sempre gostei, né, assim, de trabalhar na borracharia. É claro, hoje eu não quero voltar, hoje minha vida mudou, sou campeão, né, mas eu gosto de estar ali e estou brincando com o pessoal. Well, it means a lot for him. He takes away that, he can never forget from where he comes from, He always likes to go over there, hang out with the guys, change some tires. He used to, he used to like to work over there. Obviously, he don't want to come back there no more, but still, you know what I mean? You got to stay loyal to your roots. So that's why he goes. When a fighter like you wins the belt, a lot of them, that I've talked to in the past is like, okay, now you got to recalibrate. Like you got to set new goals. Like, what are your goals as a champion? Now that you're holding the belt, you've conquered that. Other than, of course, just beating Israel Adesanya again in April, what are your goals as a UFC champion? What do you hope to accomplish in your career? Bom, e qual que é o seu objetivo maior agora como campeão da UFC, né? Sua vida mudou bastante. Vimos que é importante você também, agora você está se recalibrando, né? Para ir para frente, lutar com a Adesanya agora em abril, né? Mas qual que é o seu objetivo principal, assim, como campeão da UFC? Não, o objetivo é defender o cinturão, né? Vou fazer isso agora. Estou muito bem para isso. Estou bem empolgado. Já é um adversário que eu conheço muito bem. Então, assim, claro, toda luta é perigosa, é difícil, mas eu acho que é a melhor luta para mim agora, no momento. Well, I want to accomplish as a champion. I want to defend my belt right now. You know what I mean? It's going to be a fight that I'm very excited about. I'm going to be training hard. It's against a guy that I competed a lot against. I know the person, so it'll be fun. The fact that you have competed against him so much, is this the fight that you wanted, or would you have liked maybe something different in between? I mean, obviously, I think we all expected to see this fight again. Would you have preferred maybe something just a little fresh before you jumped right back into this one, or do you like the idea of just getting right back into it with Israel? Pelo fato que você já competiu tanto um contra o outro, essa é uma luta que você quer. Claro que o povo quer essa luta, né? Mas você talvez queria alguma outra luta entre essa daí, essa revanche. Não, essa seria a luta. Na verdade, assim, não é que eu quero, né? É a luta que eles colocarem, né? Eu igual falei desde o início que eu não iria atrapalhar o Israel para ter uma revanche imediata, né? Mas para mim é indiferente, né? Para mim é indiferente qualquer luta. Yeah, like the fight that he wants, but it's not about that. It's about, you know what I mean? Like he said before, he don't choose no opponent. So we UFC pick Israel, and then when they finish their last fight, he did say that he's not gonna be in his way for a rematch, so he'll be fine with that. So whoever they put in, he's ready. Did at any moment any part of you think that Izzy might want to wait
like this, I feel like this is a lot of pressure on him, you know, that he's going to go up against you again. He's lost to you now 3 times in 2 different sports. Did you ever think like maybe this guy will not want to just to take me on right away? Did you think that he would maybe hesitate in wanting this fight again right away? Você acha que no fundo assim ele está meio hesitante de pegar essa luta pelo fato de vocês terem lutado tanto? Você ganhou 3 vezes em 2 esportes diferentes, né? Mas você acha que no fundo talvez ele não quer essa luta? Bom, eu vou responder como se fosse eu no lugar dele, né? É mais fácil. Eu não iria aceitar essa luta, né? De forma alguma, porque eu imagino assim, nossa, eu quero lutar, mas, pô, eu penso em ganhar, pô, mas se eu não ganhar desse cara, já perdi 3 vezes, pô, e quem que eu vou fazer depois? Então, vai ficar um pouco complicado para ele, né? Porque, pô, ele era o campeão, ganhei a primeira, aí eu ganho a segunda, isso no MMA, e depois vai fazer o quê? Vai subir de peso? Vai lutar com os mesmos caras que ele lutou? Vai ficar um pouco complicado, eu acho que ninguém tem uma resposta aí o que pode acontecer ele perdendo novamente para mim. Well, this Alex says he's going to respond like this easy situation if it was on his shoe, right? It's a complicated situation because you know he's saying he don't know if he want to fight want a rematch like that because the fact that 3 losses, you know what I mean, lost the belt MMA. Let's say that he loses again. What is he going to do? He's going to go up to a heavyweight. He's going to be fighting the guys under the first place. So, you know what I mean, for 2nd, 3rd in the rank, 4th. So, don't know if it's a fight that he really wants because nobody knows where we go from there, right after Alex wins again. Yeah. I remember, you know, of course, going into this last one in New York, you know, you had talked about that interview that he gave really bothered you, that you didn't like the fact that he said that you were sitting in a bar and that you were just using his name to make yourself famous. Was that to sell the fight or did you take extra satisfaction in beating him because of that in New York? Bom, lá em Nova York, né, quando a gente conversou com ele a última vez, ele lembra, né, que foi mencionado aquela que você não curtiu, aquela entrevista que o Israel fez alguns anos atrás, falando que você é um cara que só está no bar usando o nome dele para, né, sair com a galera. O fato de você ganhar com aquele motivo, não com aquele motivo, mas com essa história, esse lance do bar te deu uma satisfação extra de você ganhando essa luta? Não, no dia da luta eu esqueci tudo, né? Eu só fiz o que eu treinei, o que eu planejei, mas na minha preparação, né, no meu dia a dia, com certeza isso pesou muito, né? Eu sempre relembrava, né, desse lance que ele falava, e foi uma coisa assim que me deixou um pouco assim triste, né? Triste porque tem pessoas que faz isso, né? Manipula as pessoas, né? Então, e tem pessoas que não têm uma mentalidade muito boa, né? Eu acho que eu sou um cara que tem uma mente muito boa, muito forte, que assimilei muito bem isso daí e usei todo ao meu favor, né? Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso e muitas pessoas acabam prejudicando, né, mentalmente essas pessoas. Well, on fight day, he completely went blank and forgot everything because he was focused on the mission. But leading up to the fight, every day definitely motivate him in a way that what he said about him, but in a way too, it's sad that there's people in the world like this that will say things like that and put someone's self-esteem down. Alex is a very mentally strong guy, but there's people that sometimes get shaken by comments like that with them. So that kind of got him my extra motivation to shut him off. Mm-hmm. In the 5th round, when Glover was telling you got to get a knockout, how much did you really change your strategy? Because I'm sure you're trying to knock him out the entire time, but what really changed, I guess, or what did you do anything different in the 5th round after Glover told you that in the corner? Naquele 5º round, quando o Glover chegou e falou que chegou no nocautear ele, aquilo mudou sua estratégia? Você, claro que você já saiu do quarto com o quinto já pensando mais ou menos o que você ia fazer ali, né? E aquela blitz do Glover ali, aquela motivada, mudou o que você já tinha na cabeça sobre o quinto ou era mais ou menos aquilo ali? Não, tá tudo no plano, né? O Glover ele me conhece, né? Ele, o Fernelli me conhece muito bem. Ele sabe o que pode me pedir, né? Então, até o Glover mesmo falou, pô, ali foi você, tal, não foi eu.
né? Porque eu agradeci ele, aí ele falou, não foi eu e tal. Eu falei, pô, claro, me ajudou. Ele falou, pô, e se fosse outro cara, se eu falasse ali as mesmas coisas, se ele não tem essa atitude que você tem, não aconteceria nada, né? Então, assim, eu acho que tem uma grande importância, ele me conhece, né? Mas, assim, não mudou, estava dentro dos planos, né? Era isso que eu queria, eu sabia que eu ia pegar ali no quinto round, porque nos outros tava mais difícil e estava tudo dentro da estratégia para dar cansando ele. Well, everything was kind of like on his plan, on his mind, coming to the fifth round, because the way that he was hurting Izzy, the way that he saw the fight going, he was getting him tired for that round. But definitely when Glover said that, Glover even likes to say that didn't play no role on the fight. He tells us, Alex, you're going to go over there and knock him out regardless. And I say, well, yes, maybe yes, but the fact that Glover said that, kind of like if it was somebody else, maybe would not play the same effect. So even though that his mind was set to knock him out on that fifth, he did play a big role. Last thing on Izzy is, what do you think he's telling himself going into this one? Do you think he's saying, I'm going to do the same thing, I just got to be a little bit more tighter, like, limit a little bit of mistakes getting hit by this guy? Or do you think he's coming in with a completely different game plan? Like, if you had to guess what's going through his mind of like, how am I going to win against this guy who I've never beat? Like, what is he telling himself? What kind of adjustments is he going to make for this one? Bom, a última sobre a Adesanya, como é que você acha que está a cabeça dele agora? Você acha que ele vai, fui daquele jeito, vim mais justo agora, botar mais pressão? O que você acha que está na cabeça dele? Ou ele está tipo, aquele negócio, como é que você consegue ganhar do cara que você nunca ganhou? Bom, a cabeça dele está bagunçada. Eu acho que ele está mal mentalmente. Desde o início, ele já demonstrou isso. Desde a primeira entrevista, foram várias desculpas até o momento. Não dá para entender o porquê as desculpas. Por quê? Desde a minha primeira entrevista, a minha coletiva de imprensa lá, depois da minha luta, eu falei que ele seria o próximo, se ele quisesse, que para mim não teria problema algum. Então, o que ele tinha que fazer? Treinar, assinar o contrato e lutar. Mas ele foi dando um monte de desculpa, não dá para entender, sendo que ele sabe que ele já é o próximo. Geralmente as pessoas dão desculpa porque tem que tentar uma revanche imediata, só que ele sabia que já a chance já era dele. Não sei por que ele fez isso, de estar querendo provar para as pessoas que eu treinei errado, eu tava lesionado. Sempre tem uma desculpa. Well, like you say, he seemed to be shook and he seemed to be mentally unstable about this. He knew right off the rematch, of the first fight, that he said that he would give him a rematch. So all he had to do was stay quiet, focus on training, but he keep making excuses all over the place, saying that he fought hurt, he fought like this, he fought like that. So seemed to be mentally unstable for this. A lot was made when you were down there in Brazil and you were helping corner Glover. And then after the fight, the way you were looking at Jamahal Hill. What was going through your mind when you were looking at Jamahal Hill after that light heavyweight championship fight down there in Rio? Muita coisa aconteceu quando você no Brasil. Uma delas, você foi no corner do Glover, né, naquela luta contra o Jamahal Hill, e quando acabou a luta, o Jamal ganhou, você deu aquela encarada nele, né? E o que passou pela sua cabeça quando você olhou para ele ali? Eu só simplesmente olhei mesmo. Eu sou um cara assim que eu sou bem atento, presto muita atenção. E ele veio, me cumprimentou assim, eu só olhei para ele, cumprimentei ele, né? Foi isso, foi uma coisa, acho que normal. Mas como eu sou um cara assim mais sério, olho, né, ali na situação ainda, né? Pô, o cara acabou de lutar, né? Com o meu amigo. E, pô, é lógico, não levei pro pessoal, como as pessoas falam, né? Só que esse é meu jeito. E aí as pessoas comentam. Well, people think that he, took personal the whole fact with Jamahal Hill, but he actually, when they finished the fight, he just went there, shook the guy in the look at him, not the most friendly face. He's a guy that keeps a serious expression always, and especially once his friends lose a fight, it's not the most situations to be happy. So he went there, look at Jamahal Hill, and the way that he looked, people are thinking that he's taking personal, but he's not. E ali também, né, ele
Antes disso, ele tinha dado entrevista, falou que ia me nocautear e tal. Então, assim, eu estou atento. Né? Eu estou atento, não vou ficar com o cara falou mal de mim, né? Não vou ficar dando risada para ele. Então, sempre sério. But you know, it's always serious also because Jamal said in a previous interview that he will knock Alex out if he went up to light heavyweight. So there's no reason to be smiling at the guy, you know what I mean? Yeah. That fight's going to happen at some point in your mind? Like, were you looking at him as a future competitor in that moment, or were you looking at him as just a guy? E aí, essa luta acontece a algum ponto? Ou você está olhando para ele já como um oponente ou ele é só um cara? Eu estou focado nessa luta, né? Agora na minha defesa. Mas depois que o Glover lutou, né? O Glover falou lá em cima lá que eu vou ser campeão, né? Dessa divisão lá de cima. Muitas pessoas comentaram, né? Cogitaram dessa luta. E, bom, quando ele falou que me nocautear, eu até falei para ele, tipo, que tal me nocautear? Que ele ficou agitando ali, né, e tal. Depois eu vi ele na entrevista, e aí perguntaram para ele, né, se ele lutaria comigo. Quase que não saiu, assim, né, a fala dele, né, gaguejando e tal. Ele deu uma rabiscada ali, acho que ficou com medo e não quis promover muito, né, porque ele falou isso antes. Ele viu, acho que ele era o 7º no ranking, se eu não me engano, e estava um pouco longe, assim, de disputar o cinturão. E aí ele queria algo, né, para chamar a atenção. E como as pessoas estão falando muito de mim, ele queria aproveitar esse embalo aí. Só que em seguida ele foi campeão, e aí eu dei uma intimada nele e ele arregou. Well, that just hit this comment before. So Alex right now is focused on Israel's fight, right? On this fight, but you never know for the future. After Jamal won that belt, you know what I mean? We don't know who's going to fight next for now, right? Because he is injured. So Alex did comment on his photo, say, what about knocking me out? What do you think? Mm-hmm. You know, because he said all that before, but after that, on the first interview that he had, he was asked about fighting Alex. He got shaken. He could not even speak. You know what I mean? So he seemed to be a little bit scared. Well, you never know for the future. Bom, também é uma luta assim que as pessoas, sabe, cogitaram ou talvez, não sei, posso estar enganado, mas teria uma audiência maior do que até a minha luta com a Adesanya. E eu estou mais tranquilo para essa luta, que da luta de agora, né, contra o Israel, porque vamos supor que se acontecer alguma coisa ou Israel desistir da luta, tem uma luta aí que eu não vou perder muito peso, né? É uma luta aí que dá para fazer tranquilo, né? Contra Vou deixar o Jamal. Se o UFC quiser deixar a luta reserva, eu ia falar assim, Jamal, treina aí, você tá bem? Treina, porque se a luta cair ali, o Adesanya, sei lá, machucar a unha lá e não der para lutar com o Alex, você vai fazer essa luta com ele. Para mim tá perfeito, é um cara aí que, eu falo para você, é que nem o Glover falou, né? Que nem o Glover falou, pô, é um cara, o Glover tá numa idade já mais avançada, que o corpo dele não responde mais lutar com esses caras jovens, né? Eu não tô falando que eu sou melhor do que o Glover, eu sou mais jovem que o Glover, né? E eu acho que eu tenho grande chance aí, né? Grande chance de ganhar desse cara, entendeu? E, pô, nocautear ele até o segundo round. Well, so coming back to that, you know what I mean? So after that, he got shook a little bit. So basically, he opened his mouth. When the stuff got real, he backed up. But Alex feels cool and chill about this because he knows if the UFC wants, leading up for this fight with Israel, if God forbid Israel break his nail and cannot fight, they can put Jamahal Hill on standby for light heavyweight fight the same night. He will do it no problem. So I feel good about that because, you know, like Glover say after that, like Glover's a guy that have a little more advanced age, so his body's not responding as much to fight younger guys like that. Alex not saying that he's better than Glover, but he's younger, so he can do much better than that. Mm-hmm. Mm-hmm. And the last thing I would have for you is that everyone, I mean, obviously, everyone's giving you credit as a champion. I mean, you beat Israel Adesanya, who a lot of people were calling potentially the greatest middleweight of all time when you beat him. So that's a very, very high
accomplishment, obviously. But I also think that, you know, a takeaway that some people had of that fight is they're like, man, wrestlers are probably looking at Alex Pereira and thinking, I could beat that guy. If Izzy can take him down, then I can definitely take him down. You know, have you seen this? And what would you say to anybody who say that, yeah, Alex is great, but when he runs into a wrestler, he's going to have some problems with that? Bom, todo mundo te respeita muito como campeão, né? Pô, você ganhou do Israel, que foi campeão muito dominante, isso é uma grande, né, conquista, uma grande conquista. Mas também tem o pessoal que, pô, fala assim, pô, o Adesanya conseguiu se virar um pouquinho com ele, como é que vai ser aí, se entrar um wrestler forte aí? O que você tem para dizer para essa galera aí que fala que se colocar um cara duro de wrestling com você, te segura? Muitas pessoas subestimam aí, né, o meu chão. Eu tô tranquilo, tô treinando, eu tô vendo os resultados, estou muito bem. Eu treino aí com pessoas aí, sabe, com grande experiência, né? Até mesmo dentro do UFC, muitas pessoas me elogiam, as pessoas que falam de mim, as pessoas que nunca treinaram comigo. As pessoas que vão falar bem de mim, é as pessoas que treinam comigo, porque realmente elas vê o meu desempenho, vê a minha técnica ali e ficam até surpresa, né? Porque falam assim, cara, eu achei que você não sabia, pô, você não sabia luta de chão e você me surpreendeu. Então, eu, sabe, não vou provar nada, não tenho que provar nada, né, para ninguém. Eu acho que no dia certo chegar um adversário que realmente vai querer me colocar para baixo, eu vou estar preparado. Well, I feel pretty confident about his grappling game. He's been training with such high caliber guys, and the people who talks about that is people that never really grapple with him, people that really train with him. Because all the guys that come in and roll with him, grapple, do some MMA, they leave very surprised and say, man, I didn't know you could grapple like that. Mm-hmm. But like he say, you know, he's not trying to prove nothing to nobody, he's just doing his thing, but stay tuned for the future. O Adesanya lutou com os grappling e ninguém colocou ele para baixo, né, praticamente. E eu que não sei nada, coloquei ele para baixo. Aí não dá para entender muito bem isso. Hard to understand these guys, right? People say that he cannot grapple, but I don't think almost nobody could be able to put Israel down on a takedown. Mm-hmm. He took him down, so what's going on? Yep, very true. Well, I enjoy the conversation, man, and I appreciate you taking some time out of Dubai. And it could be a huge year for you. I mean, I'm kind of like, I wonder if you're thinking the same thing, if you kind of think about things like that, where it's, you have a rematch in MMA with Izzy, you potentially have a fight at 205, and then you got Chimaev kind of there as well. I mean, this could be like a truly breakout monster year. Do you think about things like that, of what this year could be? Pô, tá feliz é que está curtindo Dubai. Pô, esse tem tudo para ser um ano com muito potencial e para ser um ano sinistro para você. Você tem essa luta com a Adesanya, você tem um potencial de uma luta no light heavyweight, no meio pesado, e até o Chimaev também. Nunca se sabe. Pô, potencialmente é um ano para você fazer um recorde aí no UFC. O que você tem isso na cabeça? Eu acho que é isso que você falou, está correto. Esse ano aqui tem tudo para ser melhor do que o ano que eu fui campeão, né? Claro, a defesa, cada luta que vem acontecendo sempre é a mais importante, né? E essa defesa para mim é muito importante e pode ser que aconteça mais de uma defesa, né? Ou essa possível luta aí contra o Jamal. E eu vou estar preparado, né, para que nada dê errado. Well, you call it right, you know what I mean? Potentially have everything to be a year even better than one that he became champion. You know, with that easy fight, that potential title fight with Jamal at 205. So he's focused one day at a time, but yeah, potential to be a great year. Yeah, well, I'm looking forward to it, man. Thank you so much for the time, Alex. I really appreciate it, and we'll see you Miami, New York, one of those places there in April. Thank you for watching ESPN on YouTube. For live streaming sports and premium content, subscribe to ESPN+.